A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Hoje eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para todos vocês, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4, e alguns versículos aqui eu vou estar lendo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu entendo que os momentos em nossas vidas de desertos e de provações são momentos que muitas das vezes nós se decepcionamos, entristecemos. Porém, a vida do cristão ela é feita de provações, de desertos e de vitórias. E eu observando aqui o capítulo 4 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, eu observo que Jesus ele foi conduzido para o deserto pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E o cristão, ele é conduzido para o deserto e para as provas pelo próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Deus, ele quer nos testar, quer ver se nós seremos fiel a ele, obedientes a ele em meio aos desertos da vida, em meio às provações. E foi esse o teste de Jesus, né? Ali naquele deserto, para ser tentado pelo diabo. Observe que Deus ele permitiu, né? Jó passar por aquela provação, Jó passar pelo aperto, mas Jó foi fiel a Deus daquela prova. E Jesus também aqui diante desse deserto, diante de toda a tentação, né? Ser tentado pelo próprio diabo, Satanás. A Bíblia vai dizer que Jesus ele venceu, né? No deserto, venceu aquela dificuldade, venceu tudo aquilo que o inimigo veio fazer contra a vida dele. E venceu através da palavra de Deus. Ele venceu através, né, do jejum, da busca, da fidelidade, né, da obediência para com o seu Pai. E nós precisamos, né, em todo momento da nossa vida, observar esse capítulo 4 de Mateus, porque só assim venceremos, buscando, né, a referência bíblica, a palavra de Deus, buscando aquilo que nos fortalece. Olha só, Jesus jejuou, Jesus foi levado, né, ao deserto para ser tentado. E quantos de nós não queremos passar, né? Não queremos ser levados para o deserto, para a provação, para a dificuldade, para o aperto. Quando Deus ele faz isso é porque ele quer nos provar, nos testar, para ver se a gente vamos estar apto, né? Para lá na frente, né? Diante daquela dificuldade, diante daquela barreira, diante daquela provação, se nós vamos estar verdadeiramente sendo fiel a Ele. Porque já pensou se nós só vivêssemos de vitória, de glória, né? Só de bênçãos e não tivesse nem uma aprovação? Assim seria fácil, né? Então, meus irmãos, o evangelho de Jesus é isso. É dificuldade, é prova, é deserto, é percas, é ganho, é vitória. Mas, como sempre eu falo,
O que importa verdadeiramente é que o nome do nosso Deus, o nome do Deus Todo-Poderoso, seja glorificado, meus irmãos. Ah, mas eu passei luta. Ah, meu irmão Alisson, eu passei prova e Deus não estava comigo. Meus irmãos, o crente de verdade, o crente que é fiel a Deus, mesmo na luta, Deus está com ele. Mesmo na vitória, Deus está com ele. Mesmo na prova, Deus é com ele. E não importa o que o homem for te fazer, o que o homem te diz, o desprezo, né? Toda maldade, toda imundícia, tudo que o homem te possa fazer, se você teme a Deus, é fiel a Deus, você vencerá isso. Você vencerá essa prova, meus irmãos, essa luta. É de vitória em vitória, de prova em prova que o crente vai vencendo. Que o amor de Deus ele vai se manifestando em nossa vida. E Deus, olha só, no versículo 3 vai falar: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, tudo que o inimigo quer é isso. Ele quer nos testar, olha só. O inimigo falou para Jesus: se tu és o filho de Deus, olha, Jesus claramente sabia que era o filho de Deus, tinha certeza que era o filho de Deus, mas o inimigo ele sempre quer colocar dúvida em nosso coração. O inimigo ele sempre quer colocar dúvida na minha e na sua vida. Sempre ele chega falando: se tu és filho de Deus, quer colocar dúvida. Ou seja, você sabe que você é filho, que você é filha de Deus, mas o inimigo fala: se tu és filho de Deus, te testando para que você possa fazer aquilo que ele quer. E o inimigo sempre vai usar pessoas, né, para te atacar, para tentar te paralisar, para colocar medo em você, para dizer que você não serve, para dizer que você não é serva de Deus, que você não é servo de Deus. Mas diante de tudo isso, lembre-se, você está com a palavra de Deus. Você está com aquilo que pode salvar e que salva, que cura, que faz milagre. Você está com o próprio Deus poderoso. Aquele que está te conduzindo em meio a essa prova. Aquele que está te conduzindo em meio a esse deserto. E Jesus vai responder. Jesus vai dizer, olha só, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É sobre isso, meus irmãos. É sobre o que sai da boca de Deus para nossas vidas. É sobre aquilo que Deus já declarou sobre nossas vidas. É sobre aquilo que está escrito para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso caminho. Ah, mas fulano disse, fulano falou, fulano fofocou, meus irmãos, não importa. É por isso que muitas das vezes muitos param, muitos desistem, muitos ficam tristes. Por quê? Porque escutam aquilo que não é para escutar, né? Pensam naquilo que não é para escutar e vivem daquilo que o povo fala. Mas não, meus irmãos, você tem que viver, nós temos que viver conforme aquilo que sai da boca de Deus, daquilo que Deus já declarou. Você não pode ficar pensando, né? Nós não podemos ficar pensando, mas fulano está falando mal de mim. Meus irmãos, o que importa se fulano está falando mal de você? O que importa se fulano está te desejando mal? Importa aquilo que sai da boca de Deus. Importa aquilo que está manifestado sobre a tua vida, que é a herança de Deus, que é a palavra de Deus, que é as bênçãos do Senhor. O cristão, ele é bem-aventurado. O cristão está protegido, né? E está sendo guiado pelo próprio Espírito Santo. Nesse texto mostra que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, ou seja,
em todo aquele momento, Deus não perde o controle da vida de Jesus. Em todo aquele momento, Deus estava contemplando a caminhada de Jesus no deserto, porque diante de toda prova, diante de toda luta, Deus está contemplando a nossa caminhada. E diante dessa caminhada, diante desse caminho, Jesus está conosco, meus irmãos. Ele não perde nunca o controle de nossa vida, de nossa situação. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o seu sofrimento. Eu não sei a sua luta, a sua batalha. Mas se você foi conduzido ou conduzida para essa prova, para esse deserto, para essa luta, pelo Espírito Santo, pode ter certeza que Ele está cuidando, está no controle. Ele não perde o controle, meus irmãos. Ele não perde o controle da sua vida. Então, confie no Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Porque essa prova, esse deserto, é para que você se torne mais forte. É para que você seja uma pessoa mais madura diante da presença de Deus. Obrigado por cada um que ficou até o final desse vídeo, né? Então é isso, meus irmãos. Queria agradecer a minha oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.